Boa noite, sejam todos bem-vindos. Dia 9 de maio, sábado. Boa noite, Nari, Adalzi, Giza, Fernando. Boa noite, Cris. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vou aguardar mais um pouquinho. O pai Jean, que vai participar dessa live junto conosco, trazendo um pouco mais de aprendizado, conhecimento, a sabedoria dele nessa trajetória da Umbanda. Boa noite, Aparecida, Ricardo, sejam bem-vindos. Eu que agradeço, gratidão, boa noite. Muito frio aqui em Porto Alegre, sábado bem gelado, mas o coração muito quente, né? Essa união, poder estar junto de vocês todos, né? Essa energia de Umbanda, essa irmandade. Vamos aguardar mais um pouquinho. Pai Jean. Amanhã é Dia das Mães, né? Uma data muito importante para todos, né? Para as mães, para os filhos, para os esposos, né? Esse dia que a gente pôde ver que o comércio, né? Deu uma aquecida, não só pelo fato, né? Mas sentir um pouco mais de alívio em saber que aos poucos, né? As coisas estão retomando, né? Elaine, Tiago, boa noite a todos. André, estou aguardando nosso convidado dessa noite, Pai Jean. Essa quarentena trouxe esse lado bem positivo para nós, né? De poder estar reunidos, né, através da internet. Eu estava falando na outra live que teve com o Ogã Márcio, né? Essa é a parte boa, né? Que mesmo estando com os nossos terreiros em atividade, as giras, né? Já estamos aqui. Sejam bem-vindos. Falando da Patricinha. A Patricinha esteve presente na live anterior. Pai Jean, por favor, se tiver por aí, me dá um sinal. TFU, Templo. Já achei. Eu esperando por Pai Jean, mas está pelo templo, né? Já vou adicionar para começar a nossa conversa, essa troca, né, de conhecimentos. Estou adicionando. Tem uma conversa bem gostosa, né? Bem tranquila. Oi, pai, sua bênção. Saravá, Namã, Axé, benção, Mãe Janaína, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, Eu estava tá. esperando pelo nome de Jean, né? Mas está pelo templo, né? Isso, tá pelo nome do templo, exatamente. Que bom. Seja bem-vindo, toda a família, né? As nossas famílias, né, que estão presentes, os nossos filhos, amigos, colegas. Vamos aguardar mais um pouquinho, né, para ver Sim, se mais alguém é uma chega. satisfação muito grande. É uma satisfação muito grande estar com vocês e poder dialogar um pouco sobre as religiões afro-brasileiras. Perfeito, né? Estávamos falando hoje à tarde, eu e o pai, Jeana,
sobre a Umbanda, as nossas vertentes, né? E foi um papo bem bom, bem gostoso de conversar, né, com o pai. Eu da Umbanda tradicional, o pai da Umbanda esotérica, né? E essa união das nossas Umbandas é que, na verdade, é uma só, né? Essa união, esse acalento, essa força que a Umbanda nos traz, né, pai? Sim, sim. É muito importante esse respeito diante das... Vou usar aqui alguns termos que meu babá usava, né? Eu peço as bênçãos ao babá Rivas, ao mestre Arapiaga, e eu vou usar alguns termos que ele utilizava. Então, assim, o respeito por essas escolas e a zona de diálogo que se encontra diante dessas religiões afro-brasileiras é tão importante quanto. Então, eu assisti uma parte hoje, da tarde, de uma live que você colocou, e é interessante o quanto há de igualdade entre todas as escolas, ou terreiros, como queiram, das umbandas. Né? Então, essa é a parte importante, que nós conversamos bastante também, né? Isso Falando é. sobre o conceito do respeito perante todas as escolas de umbanda que existem hoje. Nós precisamos ter essa abertura, mesmo porque a religião ela tem como obrigação libertar o indivíduo dessas amarras, desses processos do status quo que engessam nossa visão, a nossa forma de enxergar a vida e acaba distanciando. Há mais um distanciamento social do que vamos dizer, uma junção de ideias e de objetivos. Isso eu estou dizendo como conceito religioso, né? Vamos dizer assim. Mas esse conceito de afastamento, a partir do momento que nós estamos olhando para o nosso próximo, para um outro terreiro, nós esquecemos de olhar para dentro do nosso e falar assim, qual é a diferença entre eu e você? Nenhuma. É Né? verdade. Somos diferentes, mas não somos desiguais. Isso, é isso que é importante, né? Que eu venho sempre trazendo esse conceito, pai, de que não somos desiguais. Estamos Não, todos no mesmo barco. um senhor barco, não? É um barco Enorme, por sua enorme. vez. Enorme. E aí nós passamos por imensas tempestades, né, com o conceito das divergências e tudo mais. E até ontem, conversando com um irmão nosso, nós falávamos sobre a intolerância religiosa. E eu sempre brinco, e sempre falo assim, eu sou contra esse conceito da intolerância. Eu não quero ser tolerado. Né? Tolerar não significa que eles vão ter respeito. Eu tolero você, mas eu não preciso ter respeito. Então, Exatamente. tolerância, para mim, intolerância é algo que quase não é a forma certa de dizer. Eu quero respeito, não quero ser tolerado. Então, eu tenho a minha forma de enxergar o mundo, eu tenho a minha forma de ver as religiões, e nós, como umbandistas, somos livres de ideias, somos livres de ação dentro do nosso terreiro, pelo respeito e pelo amor. Não por uma constituição que obriga eu ser tolerante a você. Exatamente. É isso aí. Perfeito, pai. Muito bom a sua Então, colocação. mas nós precisamos enxergar dessa forma, nós precisamos ter essa ideia de que todas as vezes que nós enxergarmos o terreiro do próximo, nós temos que enxergar o nosso. Eu sempre disse, e em certa vez isso aconteceu, eu sempre conto aos meus filhos e aos meus amigos, que em determinado momento nós fomos fazer uma palestra em um simpósio sobre espiritualidade, principalmente na Umbanda. E eu disse que a Umbanda não era a verdade absoluta. Por sua vez, eu fui escorraçado no mesmo lugar. Como você disse que não é? Não é. Qual é a verdade absoluta? Eu não posso dizer que o que eu pratico é a verdade absoluta. Ele é uma vertente da verdade. Onde você pratica, onde aquele pratica, onde todos os outros segmentos religiosos praticam. Agora, por que eu tenho que dizer que a minha é a verdade absoluta? Jamais. Senão eu vou ter que deixar os outros de lado. Ninguém presta. Né? Então, isso é uma forma de respeitar o próximo. Então,
verdade absoluta. Eu não sei o que eu pratico é o certo. Eu nem sei o que é o certo e o que é errado. E nessa O certo, mudança, né? sim, sim. Tenho certeza que aí, mas Janaína, até então, Porto Alegre tem muito do batuque, né? Muito Batuque, batuque. muito do batuque. E hoje a Umbanda, ela tem uma migração muito grande no Brasil e ela está praticamente adentrando a vários segmentos das religiões afro-brasileiras. Assim como os catimbós, nos candomblés. Há uma mistura, uma miscigenação desses cultos muito grande. Isso é interessante. Agora, o que não pode muito é você fazer essa mistura também e deixar com que tudo isso vire uma baderna. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, e vai criando as religiões. Mas a Umbanda é uma coisa interessante. A Umbanda, ela aceita todas as religiões, ela pratica todas as religiões. Agora vai Pratica tentar todo. fazer uma outra religião, vai buscar uma outra religião que pratique a Umbanda. Né? Nossa, é um absurdo. Não, não tem mesmo. A Umbanda, ela tem o catolicismo, tem o espiritismo, tem o evangelho, né, também. Então, Tem assim, tudo, né? e qual a religião que tem tudo dentro de uma só? Uma aqui na É a banda do casa. um, né? As bandas, A né? Uma banda do um. banda. Banda de um. E aqui na casa, né? A Casa de Umbanda Filhos da Luz, aonde eu sou sacerdotisa, dirigente da casa, né? Comando a casa junto com os meus filhos, né? Eu sempre digo, a casa não é minha, né? A casa é nossa casa, né? Então, aqui nós praticamos muito, né, as rezas, as preces católicas, o Pai Nosso, Ave Maria, né? A gente tem também aqui dentro da casa as orações que a gente faz também, né? Fantástico. Então, tem muito o espiritismo na desobsessão que a casa faz também, né? Nas passagens, nos encaminhamentos. Temos as irradiações, onde também tem o espiritismo, né? Então, a Umbanda realmente é isso, é trazer um pouco de cada, tem os índios, né? Os nossos índios brasileiros, nossos caboclos, tem o preto velho, tem a criança, tem o povo cigano do Oriente, que é um povo que vem de várias pátrias, né? O povo cigano, na verdade, ele vem da Espanha, ele vem da Índia, o povo cigano do Oriente traz essa união. É muito interessante o povo cigano, porque o povo cigano ele já traz essa união de todas as crenças e tradições dentro da Umbanda, né? Agora, hoje o telefone, no horário das lives, ele começa a tocar. Primeira vez que acontece. Então, é importante. Não deixar o pai falar, né, um pouco mais, para ter conhecimento, né? Para a gente ter mais conhecimento. Quem tem conhecimento geral de tudo? Ninguém conhece tudo. Não, a Né? gente está aprendendo. Então, todos nós estamos em plena evolução ou em plena ciência aberta. Ou seja, nós estamos ainda caminhando para reconhecer. Então, a gente fala sempre daquela máxima esotérica, né? Conhecer a si mesmo para conhecer ao próximo. Então, acho que nós estamos ainda caminhando para conhecer a nós mesmos. Hoje, o que nós estamos vendo, principalmente, acho que está dando retorno. Agora parou. Não, meu telefone está tocando. Então, hoje, nesse meio que está acontecendo tudo isso, nós estamos vendo o quanto nós não nos conhecemos. O quanto falta de conhecer a nós mesmos. E isso pesa na emoção, no sentimento, nos desejos, nas ideias de todos os seres. É importante isso. Eu acho que essa fase ela veio para um momento importante para que nós viéssemos a reavaliar, a retificar
ratificar o nosso destino, as nossas ideias, as nossas formas de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir. Acho que isso é importante para tudo isso. E nós vamos conhecer cada vez mais sobre nós e sobre o mundo que vivemos. Seja ele no mundo natural ou seja ele no mundo sobrenatural. Mas, falar um pouco de nós, nós já nascemos numa família umbandista, nós já nascemos num meio onde meus pais já praticavam a Umbanda de uma forma velada, né? Muito mais pelo fato de, naquela época, em 70, era muito escondido os terreiros, ninguém se mostrava budista. Então, muito mais, esse sim era o processo do preconceito, né? Então, nós já nascemos no meio umbandista. Meus pais conheceram um pai de santo chamado Candinho, que era do Caboclo Sete Montanhas, e lá eles adentraram. E nós fomos junto com eles, sempre acompanhamos nossos pais, e acabamos sendo batizados por esse Candinho, tanto na Igreja Católica e pelos seus Sete Montanhas, dentro do terreiro de Umbanda. Nossa, que interessante. Meus pais abriram em 80, meus pais abriram o terreiro próprio, e aí meu pai conheceu o Pai Mata. Ele mandou uma carta para o Pai Mata, através de um livro que ele leu, mandou a carta e o Pai Mata respondeu para ele, pedindo para que entrasse em contato com o mestre Rivas Neto, em São Paulo. Isso no começo da década de 80. Até então nós não tínhamos conhecimento da Umbanda esotérica, a tal Umbanda esotérica. A Umbanda esotérica, ela nasceu na metade do século 50. Perdão, da década de 50. Da década de 50. A partir desse instante, de um livro chamado Umbanda de Todos Nós, houve uma explosão muito grande daquilo que se chamava-se Umbanda esotérica. Na realidade, o termo por si só, ele foi dado muito mais pela ideia que se colocava nos livros e por tudo aquilo que se tinha dentro da sua didática. Então, ela se tornou um processo esotérico. Mas todas as umbandas, todas as religiões, elas são esotéricas, por sua vez. Ela tem o seu caráter esotérico. Então, partiu-se do instante que aquilo que se praticava era um esoterismo da Umbanda, e não na Umbanda. Era da Umbanda. Então, a Umbanda tinha processo esotérico, e aquilo se tornou algo gigantesco. O Pai Mata conduziu isso maravilhosamente bem. Ou seja, então, a partir desse instante, momento que nós conhecemos essa Umbanda esotérica, criada ou ressurgida pelo Pai Mata, nós entramos em contato com, nós que eu digo, meu pai e minha mãe, e nós acompanhando eles, né? E eles entraram em contato com o Pai Rivas, e nós acabamos indo para um terreiro na Lord Crocker, lá em São Paulo, em Ipiranga. Lá nós conhecemos, e a partir desse instante momento, passamos a fazer parte da Ordem Iniciática, do Cruzeiro Divino. Isso em 82. E de 82 até hoje, nós estávamos com o nosso pai. No meu caso, eu estive com meus pais, no terreiro dos meus pais, assumi o terreiro dos meus pais muito cedo, como pai pequeno. Em 99, nós abrimos o nosso templo na Moca, e depois, logo em seguida, nós abrimos o terreiro na Vila Formosa, ou seja, nós temos 20 anos com o terreiro aberto, nós, mas já praticante mesmo, desde criança, dentro dos aspectos da Umbanda esotérica. A vida toda. No meu caso, se foi a vida toda dentro da Umbanda. Mas uma coisa interessante é que a Umbanda, ela fez um processo interessante comigo quando eu pude conhecer todas as outras vertentes. O Candomblé, participei, fui em várias saídas de santo da Manjuju, em outros, Pai Ronaldo, que era também lá da Zona Norte. Então, todos eles do Candomblé. E eu passeava muito nesses terreiros. Eu andava, eu era amigo de todos eles. E até hoje sou. Menos o Pai Ronaldo, que já é falecido, mas o resto ainda continua. Fui no Perseverança, que é um dos maiores centros espíritas kardecistas existentes no Brasil, que era a Dona Guiomar. E hoje tem os Amigos do Bem, faz parte desse centro Perseverança. Então, e a Ordem Iniciática, como sempre, sendo a minha base.
Então, ia e voltava para a ordem iniciática várias vezes. Então, eu tinha esse livre acesso com meu pai, com meu mestre. E ele, até hoje, eu fiquei com ele até o ano de 2018, quando ele fez o seu passamento ao Orum. Né? Então, mas tudo isso nos valeu a aprender o quanto era importante ser livre e respeitar as religiões. Há um processo muito interessante na Umbanda Esotérica, em que boa parte dos seus adeptos, eles se distanciaram um pouco das outras escolas. Uma Umbanda tradicional, olha, a Umbanda tradicional, o que ela faz é errado. Então, acho que você deve saber muito bem como isso funciona. Então, isso não pelo fato do que o Pai Mata colocou nos livros, mas as pessoas vieram muito daquilo que ele colocou no livro e acabou esquecendo do que era o homem. O homem Mata, Silva, né? Que era aberto a todas as religiões. O Pai Mata tinha amigos no Candomblé, nas encantarias, nas umbandas diversas. Ele rodou o Brasil todo, indo nos terreiros, conversando com todo mundo, fazendo amizade. Né? E isso não condiz com que alguns adeptos ponham os livros quando se distancia, dizendo que esse está errado, que aquele está errado. Aí sim eu acho uma falha muito grande no que é o conceito de ideias e liberdade da mente. Nós, graças a Zambi, tivemos a oportunidade, junto do nosso mestre, de abrir as portas e conhecer todas as vertentes. Tanto é que nos últimos anos, desde praticamente a década de 2000, né, de 2000 para cá, meu pai começou a fazer as encantarias, as umbandas traçadas, as quimbandas, os candomblés. Então, ele era versado naquilo que nós falamos de 3 núcleos duros. Os candomblés, as encantarias e as umbandas. Então, ele era babá do candomblé, ele era tata, né, das encantarias, e era mestre na umbanda esotérica e pai na umbanda traçada. Isso era uma coisa maravilhosa. Né? Isso é a parte importante que nós vemos o quanto essas vertentes não se pode distanciar uma das outras. Elas precisam estar juntas. Elas precisam estar. E a umbanda esotérica, ela criou, em determinado momento, uma forma meio que dura e blindada para ir dizendo, olha, tudo que eu faço é mais correto. Em determinado momento da minha vida, eu também fiz essa parte. Eu não posso tirar isso de mim. Em determinado momento também, pelo que eu lia, pelo que eu via, então estava tudo. E meu pai foi tirando isso. A umbanda esotérica, né, ela acabou se transformando num processo universalista, pela visão do mestre Arapiaga. Ela foi se expandindo. Então ela foi criando as pontes necessárias para as outras religiões afro-brasileiras. E o que era tão importante, eu tenho certeza que ele saiu vitorioso desse aí, rumo ao Urum. Nessa parte não se pode tirar. Eu tenho certeza que todos nós, de alguma forma, vivemos em busca desse contato, como nós estamos fazendo hoje. Né? O convite foi aceito assim que vocês entraram em contato comigo. Então, eu fiquei feliz, muito contente pelo convite, para dialogar, não para ensinar nada, porque nós não ensinamos nada a ninguém. Pelo contrário, nós só aprendemos cada vez mais. É uma troca, então, né, de conhecimentos. Exato. Né? Exatamente. É muito bom. Exato. Então, essa vivência com meu pai me proporcionou eu falo sempre isso, de peito aberto, que meu pai me proporcionou um renascimento. Ele me proporcionou um renascer dentro de um universo religioso. Isso é importante. Meu respeito sempre a meu pai, ao mestre Pai Rivas, mestre Arapiaga, e ao Pai Mata por tudo que ele nos deixou como legado. Sempre. Assim como meu pai e minha mãe, né? Meu pai Robério, minha mãe Maura, sempre me proporcionaram a enxergar todas as religiões como uma única coisa, uma única forma. Você mesmo disse aí, né? Você faz orações católicas, espiritismo. Esse é o universo da Umbanda. Esse é o universo da Umbanda. É você ter essas pontes entre a Umbanda, ao espiritismo,
espiritismo ao o candomblé, vamos dizer assim, né, às encantarias e assim por diante. Ou seja, uma única casa eu posso abranger essa religiosidade toda, esse universalismo. E a Umbanda É muito esotérica, lindo. a Umbanda esotérica tem que ser esse universo. Ela tem que viver o universalismo. É Ai, muito cansei. interessante, porque assim, pai, quando se fala em umbanda esotérica, o pensamento que vem, quem não convive, quem não está dentro de uma umbanda esotérica, que seria só esoterismo, né? Mas assim, Exato. do lado de magias, né? Quem não tem esse entendimento e não conhece, né? O que é a Sim. umbanda. Por isso, quando falaram que seria com o pai, né? Eu digo, interessante, né? É muito interessante a Umbanda esotérica. Porque eu já fiz as lives com a Umbanda Sagrada, a Umbanda tradicional, e eu vejo Perfeito. assim, ó, não disse desigualdade, todas são iguais. E é muito Exato. bom, assim, esse tempo que a gente está tendo agora dessa quarentena para se conhecer. É o que eu falo sempre, o mundo espiritual, ele planeja as coisas. Nós que ainda não entendemos o recado que vem para nós, né? Então, Sim, eu com vou falar um certeza. pouco, assim, do meu caminhar, assim, também na Umbanda, né? Eu fui gerada dentro de uma Umbanda cruzada, tá? Eu nasci na Umbanda cruzada, lá por 1986, a minha mãe, ela se consagrou como mãe de santo, né, com todos os seus assentamentos. Aqui o meu terreiro, hoje, era o terreiro dela, né? Lá por 2000, e eu sempre segui ela e participava, então eu tenho assim, ó, meu desenvolvimento mediúnico desde os meus 16 anos, né, que eu venho, a primeira entidade que se manifestou em mim foi a minha Pombagira, depois a minha Oxum. Então, desde meus 16 anos, eu estou trabalhando com as entidades, né? Teve um período realmente que eu me afastei da religião, porque na Umbanda Cruzada tem a parte da nação, né? E eu sempre fui fora da nação. A minha mãe sempre me colocou só na Umbanda, então dos rituais de nação eu não participava, né? Eu vi ela fazer todos os rituais ali, hoje eu não sei mais, mas eu sabia fazer as comidas de santo, né? Ela me ensinou tudo, e ela queria que eu seguisse essa Umbanda, né? Mas eu fiquei muito decepcionada, e eu disse, não, mas a Umbanda não te salvou, não te... Teve, faleceu, né, em 2002, né, de uma cirrose hepática, devido a uma transfusão de sangue que ela adquiriu, né? Então, isso balançou bastante, assim, a minha fé, né? Aí eu me afastei um pouco da religião e fiquei, assim, com fé em Deus sempre, né? Mas sem ter um segmento religioso. Aí depois, sim, eu comecei a seguir na Umbanda tradicional, né? Na Umbanda cruzada. Então, eu venho há 6 anos já com a Umbanda tradicional. Eu dou aulas de desenvolvimento, teórica e prática, né, de Zélio, né, Umbanda de Zélio Fernandinho de Moraes. Acrescentamos aí, né, algumas linhas dos ciganos, do povo do Oriente, que a Umbanda é preto velho, crianças, caboclos, né? Foi acrescentada a linha de Oriente. A Umbanda esotérica, sim, né? Cria esse processo que essas três linhagens. Eu estou ouvindo bem longe. A Umbanda esotérica, ela cultiva esse processo das três linhagens, né? As 3 linhas, é. Aí Isso. a gente eu fui, aí do ano passado para cá, realmente, aí eu resolvi ter o meu terreiro, né, próprio, somente eu, então eu sou a dirigente da casa, né, somente eu, e eu quero aprender mais, e
eu acho bem interessante também essa de aprender de candomblé, um pouquinho de todas as vertentes, né? É importante ter esse conhecimento. E aquilo que for realmente que a gente pode agregar dentro da nossa Umbanda, a Umbanda é aberta. Sim. Né? Ela é uma ciência, ela é uma ciência em construção. Exatamente. Então, nessa quarentena me veio, eu sou muito intuitiva, falei com o pai de tarde, né, sensitiva. Então, eu recebo muito, assim, as mensagens, e eu recebi essa mensagem, vamos fazer essas lives, né, vamos aproveitar esse tempo que tem de reforma também, né, porque nós estamos em transformação. Esse isolamento não é para ficar em casa dormindo. Totalmente transformação. Né? 2020 é um ano de transformação. Ou tu te transforma agora, né? Então a gente tem que aproveitar esse tempo que temos, né? E foi surgindo essas ideias, essas intuições, me veio muito forte. O pai falou ali, né, comigo de tarde, das entidades femininas. Gostaria que esclarecesse também para quem está nos assistindo, né, sobre isso, do feminismo, no caso assim, da mulher dentro da religião que o pai falou para mim. Sim. A mulher, eu vou falar um pouco sobre o contexto da Umbanda esotérica. A mulher dentro da Umbanda esotérica, ela podia chegar até o 5º grau, até um determinado momento. Ela chegava até o 5º grau de iniciação pelo Pai Mata. Mas nós temos a informação, e é importante isso, que algumas mulheres chegaram até o 6º ou 7º grau da sua iniciação. Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque não há necessidade. Mas a importância que o Pai Mata tinha pela mulher, e assim o meu pai, o Pai Rivas, deu mais ênfase ainda à mulher, tendo em vista que a ordem iniciática do Cruzeiro Divino, ela ficou a cargo hoje da mãe Maria Elise, a IAB, que é a esposa dele, e faz um trabalho excelente e magnífico na cidade de Itanhaém. Ela não só faz com que haja a informação religiosa, mas principalmente a religião à sociedade e trazendo a sociedade à religião. Isso é de extrema importância. Então a mulher tem um papel fundamental nisso. A mulher, ela é assim como o homem, ela tem todos os direitos e deveres dentro da religião. Né? Enquanto o homem é muito racional, a mulher é muito sentimental. Ela é emoção pura. E a emoção pura, ela traz exatamente o contexto espiritual. Então, dentro de um templo onde o homem e a mulher conduzem tudo isso, tenha certeza que grandes feitos serão feitos. Como dizia, né? Grandes feitos serão feitos. Mas isso é importante. A mulher tem que se fazer valer. Ela tem que mostrar realmente o quanto ela é mais forte. Né? Não só pela emoção, mas também pela razão. Não é frágil. Podemos discutir. A fragilidade dela não é tanto para ela, é para quem está com ela. Ela consegue quebrar quem está à frente dela. Essa é a fragilidade da mulher. Ela é frágil em fazer quebrar os outros, a emoção dos outros. Então, a mulher ela tem um papel fundamental, importante na religião. E principalmente no conceito histórico das religiões afro-brasileiras. Se nós pensarmos aqui que quase todo terreiro é filho de um único terreiro, do Engenho Branco, lá na Bahia. É o primeiro terreiro existente no Brasil, comandado por uma mulher. Né? Então, todas elas fizeram isso. Fizeram bem o papel de fazer nascer essas religiões dentro do universo brasileiro. E é importante, e eu tiro o chapéu para as mulheres dentro dos terreiros. Tenho grandes amigas, mãe de santo, que eu tiro o chapéu, bato minha cabeça para elas, pelo desempenho que elas fazem, por tudo que elas transmitem aos seus filhos e aos aqueles que estão seguindo os seus templos, os seus terreiros.
Então, como eu disse, eu era criança, eu ainda no terreiro de uma mulher chamada Mãe Juju, Oxum, que até hoje está fazendo seus ritos, creio eu que em São Caetano, em São Caetano, no ABC, assim como eu vi o candomblé de caboclo, com a mãe Valdeci, que eu amava aquele lugar. Ela fazia o terreiro, a gira na casa dela, mas eu amava aquilo. Então, tudo aquilo me proporcionou a ter amor pela religião, não só em dizer, olha, aqui eu tenho caboclo, tenho pai velho, tenho isso, mas em agregar situações com as pessoas. Fazer aquela amizade, fazer aquela junção das pessoas. Terreiro é festa. Festa, não baderna. Terreiro é festa. Festa significa todos felizes, todos juntos, contentes, alegres. Isso sim. Energia então, boa. Isso é a parte... O que você vai... Qual é... A gente fala sempre assim, qual é a função de um terreiro? A função de um terreiro ele é ser reprodutor de axé. Ele é ser condutor do axé. Ele vai reproduzir o axé que ele mesmo recebe. Então ele é um transmissor de axé. Então o axé significa o poder de realização. Então dá poder de realização a todos, para suas curas do corpo físico, do espiritual, do social, questões financeiras, amorosas e tudo. E isso é poder de realização, é o axé. E esse axé é disponibilizado nos terreiros. Então, nós somos um grande órgão transformador desse axé, ou seja, de distribuir esse axé. Não se pode ficar com ele guardado lá dentro, né? Que adianta ter um terreiro e não abrir a porta para as pessoas, para quem realmente precisa. Não é verdade? Não prestar caridade. Exato. O pai falou, axé. Exatamente isso que eu penso. O terreiro, ele tem que ter axé. É o principal, né? Para abrir a porta de um terreiro, primeiramente o axé. Ter o respeito, ter humildade, né? As pessoas, quando vêm num terreiro, elas vêm já muito machucadas, né? Então, tu tem que abraçar, tu tem que dar um sorriso para essa pessoa que está entrando na porta. Tem que ser receptivo. É um consultório médico, né, onde as pessoas entram em busca de cura, de ajuda. Eu costumo falar muito assim, a cura em si, a palavra cura, não é curar uma doença, mas curar aquilo que o consulente precisa, né? Muitas vezes a cura de algum processo financeiro, a cura de alguma relação mal resolvida. É isso que a Umbanda traz. Né? O conceito... São doenças, né? De alguma forma são doenças. São doenças, né? Então, se tu entra num terreiro que não tem o axé e já recebe mal o consulente, que já vem fraquejado, né? Ele entra fraquejado, muitos vêm pela dor. E os problemas são sempre os mesmos. Então, o que ele precisa, primeiramente? Que alguém receba com carinho. Então, não é um papel só do respeito e amor. Independente se ele está bem vestido, se ele não está bem perfumado. Isso não importa. O importante é que dê esse acalento, dê essa aproximação. Permita que essa pessoa entre nessa vibração. E o terreiro vai transmutar aquela energia que chegou daquele consulente. Então, se ele está bem firmado no amor, na caridade, na humildade, na fé, essa pessoa vai sair bem. Com certeza. E existe o seguinte, o terreiro é um agente multiplicador do axé. Essa é a palavra correta. O terreiro é um agente multiplicador. Dá poder de realização às pessoas. Então, essa é a parte mais importante. Terreiro, aí eu acho que alguém que colocou aqui, realmente, ele precisa ter o acolhimento das pessoas. Ele precisa acolher as pessoas, que muitas vezes é aquilo que falta. Realmente é isso que falta para as pessoas. Ser acolhidas, ouvidas, ter atenção. O Brasil é um dos países
está entre os primeiros países que, por sua vez, é o que mais utiliza a religião como uma forma de dar saúde física e espiritual ao indivíduo. Há países que não chegam a 1%, ou seja, de alguém que vai buscar a religião como forma de cura. O Brasil, ele utiliza quase 80% desse aspecto. 80% das pessoas buscam primeiro a religião para se curar antes do físico. É verdade. Graças a Zambi que isso acontece. Pelo fato de achar que o Brasil é um universo. O Brasil, eu falo que o Brasil é um planeta, um mini planeta. Tudo aqui se relaciona, tudo se acontece, tudo se faz. Então nós temos que respeitar, primeiro, a bênção que o astral nos deu de morar nesse país. Passamos por dificuldades? Sim, passamos. Mas eu digo que muitas vezes passamos por culpa nossa mesma. Por nossa culpa. Nós ainda vivemos... E muitos vivem da dificuldade. Nós sabemos disso, que muitos vivem da dificuldade dos outros. Eu não vou entrar nesse mérito, mas nós sabemos como isso funciona. Então, nós precisamos que nesse instante venhamos a transformar essa ideia. Cobrar um pouco mais as pessoas que muitas vezes nós mesmos colocamos lá em cima, né? No Planalto. Então, a nossa obrigação hoje não é tirar as pessoas das religiões, pelo contrário, é fazer com que elas vá, mas com desejo de satisfação, porque eu estou bem, eu vou no terreiro, não vou pela dor, quero ir pelo amor. Exato. Eu quero ir seja lá como for, uma igreja evangélica, católica, um templo budista, por sua vez, eu amo o budismo. Então, entre nos templos, mas pelo amor, para sentir, como é que fala? Para retificar a sua energia, para recarregar as suas forças e ir adiante. É isso que nós precisamos. Mas, infelizmente, nós criamos um universo terrível, pesado para nós mesmos. E eu tenho certeza que você deve atender muitas pessoas muito com desequilíbrio emocional. Isso eu falo para os meus filhos que essa é a doença, né, do momento e para o futuro. Ela vai piorar. Vai piorar. Esse conceito ela vai piorar. A doença do sentimento vai ser uma das piores doenças que vai corroer o ser humano, o indivíduo. É uma tristeza, mas nós precisamos já pensar nisso antes do fato ocorrer. Nós temos a obrigação. Nós, como sacerdotes, tanto você, Mãe Janaína, como eu, temos a obrigação já de tentar minimizar esse impacto dessas doenças. Por isso que os nossos templos precisam levar essas pessoas o acolhimento, o respeito e o amor. E o amor para nós é a renúncia de muitas coisas. É renunciar à inveja, à vaidade, o orgulho, o ódio. Isso precisa ser repensado por todos os sacerdotes. Não adianta dizer que eu faço melhor, que eu sou melhor, que eu sou pior, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, é hora de juntarmos essas religiões, né, essas escolas, e esquecer um pouco essa ideia de que o que você faz não é certo, o que eu faço é melhor, e colocar tudo isso em prática. Um bem comum e o objetivo comum que nós estamos fazendo nesse instante, né, é exatamente isso. É exatamente isso. Religião, ela só pode ser praticada. Meu pai dizia uma coisa interessante. Você pode ser religioso, mas pode não praticar a religiosidade. Então isso não quer dizer nada. Ou seja, que adianta você ser religioso e não praticar sua religiosidade? Eu preciso ser religioso e praticar ela. É como eu sempre falo também, né? Não quero falar de religiões, mas eu sou batizado numa religião. Eu sou umbandista. Me batizei na Umbanda, fiz os rituais de batismo. Só que eu não frequento. Eu não pratico a caridade. Então, tu estava umbandista naquele momento, mas tu não é umbandista. No momento que te batizou, tu estava umbandista. Naquele exato momento ali. Mas tu não é umbandista. Eu falo sempre isso.
Um bandista é aquele que frequenta giras, que passa pelos momentos bons da casa, pelos momentos ruins, pelas dificuldades que a casa tem, e ele está ali junto, que sabe respeitar o seu irmão, né? Que a gente sabe que tem essa coisa de afinidade. Eu posso não ter afinidade com meu irmão, mas eu respeito que ali dentro eu estou para praticar a minha caridade. Não para ver o jeito que aquele caboclo chega, para julgar, para criticar, para dizer que não Exatamente. é uma incorporação, né, que não existe. Então, esse não é o momento. Então, a gente tem que ser um bandista. Sim. Levar adiante. Ser um bandista todo mundo pode ser, mas estar um bandista, nem quase todos. Ó, tem um irmão que colocou uma frase aqui, eu vou só peço licença para ti, mãe Janaína, que ele fala o seguinte: quando os terreiros reabrirem, as pessoas já irão vir com problemas emocionais graves, devido a tudo que o confinamento causou. Concordo. Acho que algumas pessoas realmente já estão passando por esse momento, né, por essas doenças graves do sentimento. Mas, hoje nós temos uma tecnologia que permite manter esse contato, que é o que você está fazendo nesse instante. As lives, está abrindo, está conversando com as pessoas, dialogando. Então, isso é importante. Isso é importante para minimizar esses conflitos. Os conflitos da emoção, do sentimento. Então, hoje a tecnologia permite que nós venhamos a entrar na casa dos nossos irmãos para poder conversar com eles. É claro, certas coisas não vão poder ser feitas por enquanto. Mas você pode dizer, olha, tome um banho disso, acenda isso, faça isso. Pode dar uma orientação. Uma orientação que possa manter aquela pessoa em perfeito equilíbrio. Ou que ela vá buscar um equilíbrio. Então, a tecnologia, graças a Zambi, permitiu isso nesse instante. Então, é através dela que hoje nós estamos conversando, estamos batendo esse papo, esse diálogo, que é de extrema importância. É de extrema importância. Você está no sul do país, eu estou no sudeste do país. Nós estamos tão perto. Nós estamos tão perto quanto. Nesse momento nós estamos perto. Exatamente. Estamos frente a frente de alguma forma, dialogando e tentando mostrar para as pessoas que o nosso equilíbrio também é para eles. Que as nossas vibrações também vão chegar a todos. Independente se estão bem ou se estão ruins. Nós vibramos pelo mundo para que eles sejam felizes. Para que esse axé multiplicado continue sendo levado a todos eles. Então, essa é a parte importante. Então, o nosso irmão que perguntou, que eu acabei não vendo o nome, mas fique ele sabendo que provavelmente isso, o que nós estamos fazendo nesse instante, é exatamente para dar essa continuidade. Amenizar esse impacto sentimental nas pessoas. O impacto da emoção e do sentimento. O emocional, com certeza. Né? Quantas e quantas pessoas você pega assim, até choram quando assiste um filme de comédia. De tão pesado que ela tá. Ela assiste um filme de comédia capaz dela chorar. Devido ao emocional abalado. Esse emocional abalado, realmente, nós precisamos cuidar e vamos dar uma máxima atenção. A obrigação de nós sacerdotes e sacerdotisas é exatamente esse. É cuidar desse campo emocional. Mas é dar para essas pessoas condições de elas se descobrirem. Não quero que essas pessoas venham para o terreiro pela dor. Quero que elas venham pelo amor. O amor é quando elas estiverem em perfeito estado de harmonia, com o seu axé perfeito, com a sua mente, com o seu sentimento e com a sua ação. Perfeito equilíbrio. Exatamente. Agora há pouco a gente teve a live ali que a Patricinha veio, né? Meu herê veio. E ela trouxe também uma palavra, né? Uma mensagem de amor para as crianças, para as mães, né? Eu gostaria também que o pai desse uma mensagem para essas mães, né? Que estão passando também por esse momento de confinamento com as suas crianças, né? Porque a gente sabe que o adulto ele consegue até suportar, mas a criança, por
ter o convívio escolar, por ter os coleguinhas, por ter rotina, né, diferente. Hoje eles estão passando por um aprisionamento, né, criança. Algumas Sim. crianças que lá no futuro posso até, na sua consciência, ter traumas, né, ter alguns traumas devido a esse processo. Então eu gostaria que o pai passasse assim, alguma mensagem para essas mães. Sim, né, nesse instante, de tanto desespero que nós nos encontramos, nós queremos e desejamos que todas as mães elas encontrem, como sempre encontraram, uma forma de transmitir o amor. A mãe, ela tem um conceito, e eu só vou falar como pai. A mãe sempre será o alento do amor divino dentro de uma casa. Então, tudo que ela transmite a seu filho, e eu tenho certeza que em alguns lugares, infelizmente, esse amor abalado por consequências de falta de emprego, por uso de entorpecentes, por uso de drogas que sejam, boa parte delas ainda, com seu amor, conseguem suportar e transmutar esses momentos. Então, tenho certeza que todas elas, de todas as formas, o Mestre Jesus vai estar acalentando, vai estar transformando o amor que elas têm, não só pelos seus filhos, mas por todos os filhos dessa terra. A mãe sempre é aquela que traz o alento sagrado da vida e aquela que nos faz repensar o sentido real dessa vida. E todas as mães, eu desejo que Zambi, de Preto Velho, Tupã de Caboclo, Ireaí das crianças, possa sempre estar iluminando e acobertando, dando força e luz e, principalmente, saúde espiritual e saúde física a todas elas. Peço as bênçãos à minha mãe Maura, peço as bênçãos a todas as mães, mãe Janaína, a bênção, né? E que sempre possa levar o seu amor, não só aos seus filhos espirituais, mas também a sua filha, ou seu filho, não sei. É um Quantos casal. filhos tem? É um casal? Dois. É um Dois, casal. né? Então, Um que você neto. possa... Ai, meu Deus. Bom, Já eu ainda tenho estou longe dessa netinho. fase. Eu ainda estou longe. Mas eu sei o quanto isso é importante. Peço também a minha esposa, Cláudia, eu sei o tanto quanto ela luta, e não só ela, mas todas as mães que batalham, acordam cedo, vão trabalhar, lutam pelo bem dos seus filhos. Então eu tenho como exemplo exatamente isso. Quando minha esposa batalha para que ela dê o sustento, né, ou não só o sustento, mas a direção e o caminho para os meus filhos. E eu sou muito grato a todas as mães, e a minha mãe e a minha esposa, por esse momento. Luta que batalha. Tenho certeza que tu deve estar da mesma forma, batalhando para que seus Com filhos certeza. É. cheguem no objetivo necessário, que é a satisfação da vida, a alegria e a felicidade. Eu sou, na verdade, mãe, né, dos meus filhos carnais, mãe do meu neto, mãe dos meus filhos espirituais. Então, ser mãe, no meu conceito, é uma graça de Deus, né? Colocou no ventre essa possibilidade de poder gerar vidas, criar seus filhos. Né? A mãe Glauce, né? Gláucia. Gláucia, eu desejo assim um feliz Dia das Mães, muito iluminado, com muita paz, com muito amor, né? Que tudo que Zambi, Olorum, Ifá, Oxalá possam, nesse momento, estar te iluminando na tua caminhada. O pai Jean, o pai também, muitas vezes, ele é mãe, né?
Tem muito pai que é mãe também, né? A gente sabe disso. Sim, Não é verdade. só a mulher, não é só a mulher que é mãe, É verdade. né? O homem também é mãe. Então, assim, a esses homens que são mães, que cuidam tão bem dos seus filhos, né? Trabalhando, trazendo o amor, a educação, respeitando, ensinando, né? Porque a criança, a sua educação começa em casa, né? Pelos Exatamente. pais. Então, a esses homens que são mães também, um feliz dia das mães, né? Meu axé, minha imensa gratidão. É Gláucia. É Glaucia, Gláucia. alguém colocou aí. Muito obrigada. Boutique Vênus, muito obrigada. Obrigada por todos, né? Obrigada, gratidão. Pagian, nossa conversa está muito boa, né? Eu Excelente. agradeço. Eu E que venham agradeço outras muito. mais. Que assim seja. Poder estar aí, é Sudeste, né? Nós estamos em Itanhaém, Tá aí. Olha, Sudeste. nem sei onde fica, mas deve Itanhaém é ser muito litoral de São longe. Paulo. É o São litoral de São Paulo. Paulo. Exato. Ah, não é tão longe. Nós estamos a 1 hora de São Paulo, vai, 1 hora e meia no máximo, de São Paulo. Ah, sim. É como Porto Alegre, Tramandaí, que é o Isso, litoral aqui do sul. é o litoral, exato. Bem próximo. Nós estamos a 110 quilômetros, mais ou menos, de São Paulo. Bom, tá quase acabando o nosso horário, pai, de 1 hora de Sim. live, né? Eu convido, né? E se o pai quiser me convidar, estou à disposição para participar Sempre, também de novos encontros, né? com Um certeza. grande abraço para toda a família da Umbanda esotérica, da Umbanda tradicional, da Umbanda traçada, das Umbandas. Das Umbandas. Beijo. Benção de paz, luz, felicidade. Benção, Mãe Janaína. Muito obrigado. Benção. Parabéns pela live e o incentivo que você dá a essas conversas, como eu disse, a importância de chegar até a casa das pessoas. Continue, batalhe. Tenho certeza que o que for ao meu alcance, estarei junto contigo para poder multiplicar esse axé. Tá certo? Que assim Bênção de seja. Zambi a todos. Saravá, Aranauã, axé, paz e luz. Que assim seja. Gratidão. Gratidão, muito obrigado.